campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a mais este momento fraterno. Vamos, meus irmãos, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e reflexionar sobre a lição de hoje. Capítulo número 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Lição número 1. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixais que venham a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, capítulos 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas presentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para aqueles, mas para os que eles se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal como é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que não se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Simplicidade e pureza de coração. Então, meus irmãos, esta lição, este trecho do Evangelho, nos mostra que nós, pela misericórdia de Deus, nós esquecemos o nosso passado reencarnatório. Qual é o pilar, ou uma das afirmações, percepções mais importantes da doutrina espírita? É que a nossa vida espiritual é eterna. O nosso espírito não morre. O que morre é o nosso corpo físico. O que perece é o nosso corpo físico. Então, meus irmãos, neste momento é importante nós percebermos a grandeza desta percepção da doutrina espírita, que é justamente, meus irmãos, perceber que esse espírito criado por Deus é imortal. E nós estamos diante de uma experiência física, uma experiência deste espírito que reencarna num corpo físico, e a partir desta experiência ele vai tendo oportunidade de refazer as suas escolhas e transformar as suas dificuldades
em atitudes boas, em escolhas saudáveis, que vão fazer com que nós possamos reparar muitas vezes dificuldades que estão já intrínsecas em nossa consciência, em nossas atitudes, em nossas escolhas. É importante esta misericórdia de Deus, por quê? Porque justamente, meus irmãos, Deus nos dá a oportunidade de refazermos atitudes, escolhas, coisas que nos prejudicam. Então a gente deve pensar de uma maneira mais abrangente. Será que Deus está nos renegando a condições de eterno sofrimento? Não. Deus, meus irmãos, está nos dando uma oportunidade, através da encarnação, através da experiência neste mundo de provas e expiações, para refazermos, repararmos e a partir daí construirmos um hoje muito melhor para cada um de nós. E esta é a nossa responsabilidade. Nos diz João Evangelista, no Antigo Testamento principalmente, onde nós temos nos primeiros versículos desta obra monumental a referência de João para nós como co-criadores e Jesus como co-criador em plano maior. Jesus era o verbo, este verbo divino que está ao lado de Deus, e nós somos co-criadores do nosso destino. Ou seja, meus irmãos, cada um de nós é responsável pela criação dos seus hábitos, daquilo que irá colher, porque nós podemos plantar o que quisermos, mas teremos que colher necessariamente todas as nossas atitudes no bem ou no mal. Então é importante que possamos perceber a nossa responsabilidade diante da vida, diante, meus irmãos, daquilo que estamos passando. Porque se nós notarmos o que nós estamos vivendo na atualidade, no agora, nós iremos perceber atitudes nossas coerentes ou incoerentes de um passado, porque as encarnações são solidárias. Eu estou vivendo coisas ou escolhas que eu já fiz, e isso é um somatório que necessariamente não está ligado a esta encarnação. Eu posso estar resgatando coisas ou refazendo coisas da minha vida de encarnações muito distantes, mas a justiça divina, ela é perfeita. Deus é perfeito. Deus está além do infinito. Aonde termina o infinito, começa Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter consciência que nós somos ainda muito, muito pequenos, muito crianças diante da grandeza de Jesus, da grandeza da espiritualidade, da grandeza de Deus. Nós, meus irmãos, estamos aqui para co-criarmos a nossa realidade e sermos, meus irmãos, termos consciência da destinação feliz que nós temos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós passaremos para um mundo de regeneração, posteriormente para um mundo ditoso e posteriormente para um mundo celeste. Então existe uma evolução em tudo, existe um crescimento em um plano maior da espiritualidade, principalmente de Jesus, como nosso governador espiritual para a nossa felicidade. Nós olhamos para as coisas achando que está tudo perdido, que Deus não presta atenção na gente, que a gente está ao léu, que as coisas estão fora do controle, mas não é isso. Se nós pararmos para compreender e estudar a espiritualidade, principalmente através deste Consolador prometido, desta boa nova, desta boa notícia que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita, nós iremos perceber a grandiosidade de todas as coisas e da destinação do nosso planeta à felicidade, ao mundo de compreensão e de bem. Então nós devemos ter esperança, nós devemos atuar na nossa vida para que essas coisas, em primeiro lugar, elas aconteçam em nossas vidas, através da nossa mudança de hábitos, através da nossa busca pela felicidade, por hábitos saudáveis, por relações saudáveis, para fazer coisas ou escolhas que me satisfaçam. Por isso, meus irmãos, nós somos co-criadores para criar a nossa realidade, principalmente através dos nossos hábitos, daquilo que fazemos no nosso dia, todos os dias.
Como será a sua vida, meu irmão, se você começar bem o seu dia? Claro que nem sempre estamos numa situação boa. Às vezes as situações são difíceis, os desafios são inúmeros. Mas ter fé, coragem da fé, coragem de ter a certeza em nossos corações que não estamos sozinhos. Nós estamos sendo amparados pela espiritualidade, nós estamos tendo ajuda do plano espiritual, nós não estamos aqui como crianças sem orientação. Não, nós estamos aqui justamente para modelar o Cristo, modelar Jesus, porque Jesus é nosso modelo e guia. Então devemos nos perguntar, o que o Mestre faria nesta situação? Esta é a melhor maneira de escolher. Jesus escolheria qual caminho? E este é o caminho que eu devo escolher, porque nós devemos modelar Jesus. Nós devemos nos espelhar, segundo a questão número 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, qual é o modelo mais perfeito que Deus proporcionou à Terra? E lá está escrito, questão 625, Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, meus irmãos. Então nós devemos ter esta percepção e ter a coragem, meus irmãos, de buscar este entendimento para que possamos ser simples e humildes e puros de coração, porque esta é a maneira de conseguirmos, de conquistarmos esta felicidade. A felicidade é conquistada através do nosso esforço no tempo. Nós não podemos achar que as coisas são do dia para a noite. Eu vou estralar meus dedos e as coisas vão estar resolvidas. Não, eu faço uma escolha aqui, eu persevero ali, eu tenho disciplina, eu tenho boas atitudes, eu tenho boas relações, eu me esforço para construir tudo isso ao entorno de mim, da minha família, do meu trabalho, da minha vida de relação. E aí, meus irmãos, as coisas vão acontecendo com o tempo, com muita luta, com muita disciplina. Nada se resolve rápido e sem uma consciência, sem uma perseverança, sem atitudes constantes de bem, de boas escolhas. Então, tudo isso são consequências que nós vamos construindo através de uma reforma íntima, através de transformações, através de situações que às vezes não são tão boas. Ninguém pode dizer que não só existem situações boas, não. As situações são muito difíceis, as relações são muito difíceis, as pessoas são muito difíceis, às vezes da gente lidar, às vezes da gente compreender, às vezes da gente não reagir a palavras, a intenções, a coisas que nos humilham, que nos fragilizam. Sim, mas esta coragem é a coragem do cristão. Esta coragem é a coragem de quem crê em Deus e quem crê em Jesus. Quem acredita genuinamente que existe uma solução de verdade, de simplicidade e de pureza de coração, que é justamente o convite da espiritualidade e o motivo pelo qual Jesus encarnou, para que seja o nosso modelo, para que seja nosso caminho e para que este caminho que seja um molde do Cristo, para que nós encontremos soluções verdadeiras para as nossas vidas. E com certeza, meus irmãos, se cada um de nós tivermos a perseverança, a disciplina, a responsabilidade, a boa vontade de seguirmos este modelo e guia, nós colheremos frutos maravilhosos. Nós colheremos uma vida de paz já na nossa individualidade. Porque, meus irmãos, é uma construção, em primeiro lugar, individual. Ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Meu irmão, é muito importante esse exercício, o auto-amor. Olhar para si mesmo com amorosidade. Gostar daquilo que se faz. Gostar das pessoas com quem se relaciona. O seu trabalho. Escolhas sempre, escolhas que me façam feliz. Eu não posso querer ser feliz se eu escolho trabalhar em algo que eu não gosto. Só por questões materiais? Não, as questões materiais, elas são, segundo o próprio Cristo, elas são adicionais.
Primeiro buscai o reino dos céus, depois o demais será acrescentado. O que será acrescentado? A sua condição material. Mas primeiro buscai o seu coração, buscai satisfação, buscai verdade, porque nos momentos difíceis é só isso que existe. Porque nos momentos de dificuldade você não sabe nem o que está acontecendo direito, você não consegue perceber as coisas. Nestes momentos você vê pessoas amorosas, se você escolheu este caminho, você vê uma família unida, se você escolheu esse caminho, dentro das suas escolhas, dentro das suas possibilidades, das possibilidades das pessoas, dentro da sua realidade. Ninguém aqui está falando de coisas impossíveis, de ficção. Não, não é ficção. Nós vamos fazer as melhores escolhas possíveis. Essas escolhas possíveis são as primeiras escolhas, depois vão vir as escolhas posteriores, e assim há uma construção de uma realidade melhor, a partir de um primeiro tijolo, de uma primeira escolha, de uma primeira tentativa, e sim, de uma maneira que eu possa assumir a responsabilidade da minha vida, e a partir daí eu vou lá, colocando um tijolinho após outro tijolinho e vou construindo uma casa firme, forte, verdadeira, a partir da minha responsabilidade em fazer o bem e escolher pelo bem, que na verdade todo o sacrifício do Cristo, tudo que Jesus fez por nós, tudo que Jesus nos mostra, tudo que a espiritualidade nos dá, toda a misericórdia de Deus, é justamente para que possamos acordar para essa realidade, que nós não estamos aqui somente para sofrer, somente para viver em verdades, sermos humilhados, vivermos sem posses materiais, na dificuldade. Não, essa construção é uma construção de verdade, meus irmãos, é uma construção do dia a dia, através das nossas escolhas no bem, das nossas escolhas de verdade. Por isso que essa responsabilidade é uma responsabilidade de cada um de nós. Por isso, agradecemos do fundo do coração a oportunidade da encarnação, de podermos sermos simples e puros de coração. Por isso, meus irmãos, sejamos felizes. Vamos passar agora, meus irmãos, para o momento de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros, que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país,
que saibam governar bem sobre a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site